Bom dia, irmãos da Igreja Batista Missionária de Araguari. Nesta manhã nós estamos aqui também para compartilhar com os irmãos um pouco da Palavra de Deus, aprender um pouco mais, porque quando nós buscamos o conhecimento em todas as áreas das nossas vidas, nós somos bem-sucedidos, mas muito mais quando nós procuramos o conhecimento de Deus, ainda mais bem-sucedidos seremos. A escola bíblica dominical é um celeiro de aprendizado e nós precisamos buscar o Senhor com mais sinceridade, com mais comprometimento cada dia no aperfeiçoamento, para que possamos nos edificar como igreja do Senhor, como aqueles moradores do céu que vão estar eternamente com Deus. Então somos um povo abençoado, um povo privilegiado. Então, como disse, eu queria compartilhar com os irmãos hoje um pensamento que se encontra na carta de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 19, onde se fala do final, do episódio final do profeta Eliseu. Ele estava muito doente, prestes a morrer, e o rei Joás veio ao encontro dele para buscar um dos últimos recursos para a sua vida. Eu gostaria de pensar com os irmãos que os profetas e os homens de Deus, eles estavam entre o rei e o próprio Deus. E quando nós observamos que a parte espiritual das nossas vidas, ela traz para nós vitórias sobre as guerras que nós lutamos todos os dias. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hostes, as potestades, os príncipes desse mundo, as hostes desse mundo, nos lugares celestiais. E nós, quando nós entendemos isso, nós sabemos que a nossa guerra é constante. Como a nação de Israel vivia em guerra, tanto física quanto espiritual, mas nós hoje vivemos uma guerra também física e espiritual. Estamos em tempo de guerra, né? Estamos tendo um inimigo muito sutil em nosso meio nesse tempo, uma peste que ande na escuridão, uma peste oculta, que ela só aparece com sinais maléficos na vida do ser humano. E eu quero compartilhar com os irmãos que nesse texto também que nós vamos ler, o rei Jeoás vem à busca de socorro espiritual. Talvez seria uma das últimas possibilidades que ele tinha de buscar a Deus e ser vencedor nas guerras. Mas quando nós buscamos a Deus, nós devemos ter muito cuidado. Como que nós estamos buscando a Deus? Qual é a nossa intenção verdadeira quando nós chegamos a Deus e colocamos diante dele aquilo que nós queremos, que nós precisamos? Colocamos as nossas lutas, colocamos os nossos desafios na mão do Senhor. Então o profeta aqui traz para nós a palavra do Senhor uma situação até um pouco estranha, mas ela se aplica perfeitamente nas nossas vidas hoje. O texto diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente.
e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, indignou-se muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora são 3 vezes, só 3 vezes ferirá os sírios. A palavra do Senhor, ela nos orienta sobre a nossa determinação, o que nós queremos. Quando o profeta Isaías fala de apresentar a demanda, nós vemos que nós temos uma demanda, e essa demanda nós precisamos investir nela diante do Senhor e com uma firme razão. O versículo fala: apresentai-vos as vossas demandas, né, e as vossas firmes razões, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, às vezes as nossas demandas são muito importantes, mas nós nos acomodamos diante de desafios, de lutas que nós passamos. Aqui, Jeoás estava sofrendo. Na verdade, os sírios eram o calcanhar de Aquiles, né? Era uma pedra no sapato de Israel. De vez em quando ele investia contra a nação de Israel e eles buscavam o Senhor dava vitória na mão deles. Na verdade, quando o profeta fala carros de Israel, ele tinha esse hábito de dizer, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era praticamente um slogan da vida de Eliseu. E o rei Jeoás, ele repetiu isso quando viu ali Eliseu, né? Por quê? O que os carros representavam, né? O que o pai representava? O pai era Deus, né? E os carros, o que representava? Força, né? Força bélica. E os cavaleiros eram os homens que iam lutar as suas guerras, né? Então isso era muito comum naqueles tempos, as guerras. As nações, praticamente eram predadoras uma das outras, na verdade, né? Viviam uns de consumir os outros. Quando as coisas apertavam dentro dos seus territórios, eles tentavam aniquilar outras nações. E a nação de Israel estava envolvida nesse contexto também de ser autossustentável, né? E se sustentar também diante da sua jornada, né? O povo de Deus sempre lutou muito. Mas aqui nós vemos que ele saúda Eliseu com essas palavras, que eram palavras de Eliseu, né? Lá em 2 Reis 2,12, ele fala isso quando Elias passa para ele o grande ministério, né? de profeta, né? Porque Eliseu era aluno de Elias. Irmãos, mas quando nós olhamos aqui o texto, a demanda do rei Joás era uma demanda de guerra, era sobrevivência da nação de Israel. E ele chega até Elias, sai lá de Israel, vai até onde Elias estava, doente, né, na sua casa, e para consultá-lo e para também prestar suas condolências, né, na sua enfermidade, porque ele amava também a Elias. E ele sabia que Elias era o homem de Deus, que traria para ele um resultado positivo daquela viagem que ele fez para chegar ali até o profeta de Deus. Nós também, irmãos, temos as nossas lutas, e o caminho que nós devemos percorrer é o caminho de invocar o Senhor, de buscar o Senhor de todo o nosso coração e não tentar fazer as coisas por nossa vontade ou por nossa mera sabedoria ou conceitos que nós adquirimos durante o nosso viver. Nós devemos buscar o Senhor, e essa busca que nós fazemos diante do Senhor, nós declaramos para Ele também a nossa determinação, a nossa demanda, aquilo que nós queremos. E a demanda de Jeoás era uma demanda também que sempre eles tinham, mas ele precisava da ação espiritual. E Eliseu, ele representava
essa mediação espiritual. Deus agia através do profeta, da mediação do profeta em prol da nação de Israel. Por isso Deus levantou homens e profetas para estar sempre à frente do seu povo. E nós vemos que ali Elias chama Jeoás, e já sabendo da necessidade do porquê ele estava ali, ele chama ele, manda ele pegar um arco, uma flecha, ele pega esse arco e essa flecha, né? Deus, ele nos dá também as armas de guerra. Nós vemos ali que a nação de Israel tinha armas, né? Mas as armas deles muitas vezes não fazia muita diferença, só quando eles desistiam de Deus, que eles iam com as suas armas pessoais e perdiam as batalhas. Mas Deus dá as ferramentas para nós lutarmos, e as ferramentas, elas só têm poder quando Deus está no comando também das nossas vidas. Que vale eu ter tantas ferramentas, tanta sabedoria, tantas soluções, mas se Deus não estiver à frente, com certeza não seremos bem-sucedidos. Então, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar buscando em primeiro lugar o Senhor. Ele diz lá em Mateus, ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos buscar. Nós não devemos também guerrear com as armas do mundo. A nossa arma é espiritual, como o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 6,12, né? Que a nossa luta não é contra a carne. Nós vivemos uma batalha quase invisível, mas real, que nós podemos perceber ela na nossa pele todos os dias. Como nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento, tanto o vento frio como o vento do calor, nós também sentimos aí as lutas diárias nas nossas vidas, as influências do maligno, para que nós não tenhamos paz, não tenhamos alegria e não temos esperança e nem determinação. Aí Eliseu pega ali Jeoás e leva ele ali o quarto, abre a janela aí, e o profeta foi com ele ali, ele pegou o arco e as flechas, e ele colocou a mão, mandou ele entesar o arco e atirar uma flecha para o oriente. Mas a primeira flecha, nós vemos que Deus, como Eliseu ali, simbolizando ali o poder de Deus, ele colocou a mão dele sobre a mão do rei, né? Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Ele colocando a mão dele ali na mão do rei, isso significa que ele estava dando direção e dando força para que a flecha fosse arremessada. Deus, ele nos dá a sua mão poderosa, para que nós possamos também aprender com ele. Ali foi a escola que Eliseu, naquele momento, usou para ensinar o rei Jeoás. E ele fez isso, atirou a flecha, muito bem. Agora Elias disse para ele: pega o arco e as flechas, que agora é com você. Então, muitas vezes Deus também, ele nos ensina muitas coisas maravilhosas. E fala: olha, agora é com você, né? Agora é contigo, não é mais comigo. E deixou com o rei ali para que ele atirasse as flechas. E aqui ele diria ali que aquelas flechas seria o livramento que ele teria dos assírios, da Síria. Cada flecha representava um livramento. E por incrível que pareça, o rei tirou 1, 2, 3 flechas e não atirou mais, deixou ali o aljava com as suas flechas e não atirou mais flechas. O que acontece? Às vezes Deus nos dá as ferramentas também para nós lutarmos, mas nós deixamos as ferramentas de lado, ou nós não persistimos na nossa luta, nós desistimos, nós não temos alvo, nós não temos sonhos a longo prazo. Eu creio que ali Jeoás, ele achou que o problema a curto prazo já estava resolvido, mas ele não pensou na geração futura. E nós hoje também, como igreja do Senhor, nós precisamos também pensar na geração futura, que os nossos alvos não sejam só para o nosso imediatismo, para a nossa necessidade agora, mas seja para a necessidade do reino, para que o reino alcance de geração em geração as pessoas que vão sofrer as consequências das nossas ações nesse tempo. Então nós precisamos com mais firmeza
avançar na obra de Deus, na nossa fé, na nossa comunhão, na nossa relação com Deus, nos nossos projetos para a obra de Deus, nos nossos sonhos para a obra de Deus. Então ali, esse texto, ele representa exatamente isso, representa o sonho de um rei, o profeta que frustrou o profeta, porque ele estava com a aljava dele cheia de flechas. Geralmente as aljavas ficavam carregadas com as suas flechas, e no mínimo 5, 6 flechas ou mais ali, não muito, mas tinha essas flechas ali à disposição dele, para que ele pudesse alcançar uma dimensão maior de paz no reinado dele. O que aconteceu? O rei usa a primeira flecha, a primeira porque o profeta pôs a mão, a segunda, a terceira flecha, né? E quando o profeta percebe isso, ali como o texto narra, ele fica frustrado e diz: poxa vida, eu pensei que você ia lançar aí 5, 6 flechas, você lançou 3. Irmãos, às vezes Deus tem tanta coisa para nos dar, Deus tem tanta bênção para derramar sobre nossas vidas, e às vezes nós ficamos apenas com migalhas, porque nós não temos foco e nem determinação para avançar, para fazer mais, para ter mais, podemos dizer assim, ideais poderosos para o reino de Deus. Estamos tão envolvidos com o imediatismo que nós perdemos aí o conceito, né, de ser mais poderosos na batalha. E a igreja muitas vezes perde com isso, porque muitas pessoas não avançam na obra de Deus, ficam assentadas na sua zona de conforto, na preguiça, né? Porque o rei podia ter ali atirado 6 flechas, 7 flechas, e estaria livre dos assírios por longo tempo. Então, às vezes, nós somos derrotados em muitas áreas da nossa vida, ou mesmo nós perdemos muito no nosso viver diário, porque nós não temos perseverança e não temos foco. Então, Deus nos dá as ferramentas, nós temos as ferramentas. Deus nos dá a mão poderosa dele, Deus nos dá a força para que nós possamos entesar o nosso arco e lançar o mais longe possível, lançar o maior número de flechas. O que são essas flechas? São poderes, né? Arma de guerra, que nós possamos estar preparados, buscando de Deus cada dia a solução para o nosso viver diário. E aqui, exemplo claro disso, às vezes nós decepcionamos Deus. Deus quer que nós avancemos mais. Às vezes nós ficamos encolhidos por falta de ousadia. O rei Jeoás poderia ter praticamente dizimado os sírios. Mas o que aconteceu? De repente, daí a pouco, estavam sofrendo o ataque dos sírios, porque ele perdeu a bênção. Então, irmão, não perca a bênção de servir ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força. Faça alvos para a sua vida cristã. Não fica dormindo, não. Às vezes nós estamos dormindo. Jesus disse que chegará a noite em que nós não podemos mais trabalhar. Eu creio que a noite aqui representa um tempo desse que nós estamos vivendo. Não sei o quanto tempo vamos viver assim, mas podemos considerar como noite. E vem o dia claro que nós precisamos ter foco. O que nós vamos fazer mais? Vamos acomodar? Vamos achar gostoso esse tempo que vivemos aqui, tranquilidade? Ou vamos correr na corrida do Evangelho para que nós possamos alcançar a coroa da vida? Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Busque servir o Senhor. Se mandar você lançar 3 flechas, lança as 3. Se mandar você lançar flechas, lance o máximo possível, faça o máximo possível na obra do Senhor, porque a obra do Senhor tem uma recompensa, e a recompensa está na mão do Senhor. Que Deus te abençoe toda a sua família, tenha um abençoado domingo, em nome de Jesus. Amém.